Estamos no Novembro Azul, é um lembrete para você cuidar da saúde. É importante, sim, esses meses, né, que cada mês tem uma cor, porque a gente tem que falar de saúde. Esse mês de novembro é o mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Uma doença que, quando descoberta no início, gente, tem grandes chances de cura, sim. E para provar que nós estamos falando a verdade, a gente está aqui ao vivo no estúdio com o urologista Camilo Milanês e o comerciante Juarez Bento Alves. Bom dia, gente. Bom dia, Isabela. Obrigada por estarem aqui, viu? Gente, já vamos começar com o senhor Juarez, que já contou a história pra gente, que ele teve o câncer, mas ele está totalmente curado, não é isso? Graças a Deus. Graças a Deus. Como que foi esse período para o senhor? Foi, no início muita preocupação, mas depois eu enfrentei com algum conformismo, já que era uma doença que tinha que ser enfrentada. E tive a sorte de encontrar bons médicos e uma boa orientação. Apesar do câncer já estar num estado avançado, foi indicada a radioterapia. Eu fiz a radioterapia durante sessões noturnas lá na parte hospital e depois disso acompanhei com outro tratamento de hormonioterapia e passado todos os anos fazendo exames regulares, a partir do 5º ano me deram a condição de curado. Então tem quanto tempo que o senhor descobriu e fez o tratamento? Isso foi há 13 anos, né? Foi em 2011. Então, no início era um câncer de muita gravidade. O médico falou, não tem como operar porque a situação não garante que você vai ficar curado. Então eu fiz muitos exames, inclusive um exame PET scan, que é um exame que examina o corpo todo, para procurar outros, se houvesse contagiado algum outro órgão, mas não tinha. Aí foi a indicação de fazer a radioterapia e a radioterapia realmente funcionou. É um tratamento indolor, uma coisa que a pessoa pensa vai me causar algum transtorno, de nada. Um tratamento maravilhoso e me deu a sorte de continuar aqui tranquilo. E aí o médico do senhor deu alta para o senhor? Passados 5 anos, sim. Eu acompanhei durante 5 anos o oncologista e até que ele chegou agora, não precisa mais do câncer, você está curado. Agora se cuida normalmente pela vida, como é normal, qualquer pessoa tem que se cuidar, né? Gente, olha que depoimento maravilhoso. A gente tem que agradecer muito o senhor Juarez Bento Alves. O senhor está com que idade hoje? 77. 77 anos, veio aqui falar com vocês aqui no Tribuna Manhã, um depoimento importantíssimo, porque é um assunto de muito tabu, né? As pessoas às vezes têm vergonha, mas é um exemplo claro de que se você conseguir descobrir a tempo e fizer um tratamento adequado, tem cura, né? Hoje o senhor leva uma vida normal? Normal. Com as restrições da idade, é lógico, mas eu trabalho, mantenho ainda atividade, visito clientes, até ajudo, minha empresa faz instalações de aquecedores e tudo, então eu até participo até hoje, normalmente. Maravilha. E aí o doutor Camilo Milanês, urologista, obrigada também, doutor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer e passar a informação correta aí para quem está assistindo a gente. Doutor, é verdade que o homem geralmente fica assim sem graça de falar sobre o assunto, não gosta de comentar? A gente estava falando que quando fala de câncer de mama, todo mundo fica sabendo que a mulher explora o mesmo assunto. Quando é câncer de próstata, o pessoal fecha a boca? É verdade. O homem tem extrema dificuldade de falar sobre sua saúde, tem extrema dificuldade de falar algo que é íntimo seu, né? Falar sobre a próstata, sua saúde. E isso vem desde fatores culturais, né? O menino não é ensinado a falar, a procurar ajuda, e isso se perpetua. E aí quando chega nessa idade de 45, 50 anos, que tem que procurar gente, acaba tendo dificuldade, né? Foi aquilo que eu falei antes da gente entrar no ar aqui. O que as pessoas acham que tem mais, né? Câncer de mama ou câncer de próstata, né? O sentimento coletivo, se você perguntar, a maioria das pessoas acha que é câncer de mama, porque, em geral, a gente conhece mais mulheres que tiveram com câncer de mama do que homens com câncer de próstata. Mas por que isso acontece? Porque, em geral, óbvio que tem exceções. Uma mulher com câncer de mama, ela fala para sua família, fala para sua vizinhança, ela posta nas redes sociais, porque ela tem o sentimento que ela quer que as pessoas se protejam. Eu tenho alguns pacientes com câncer de próstata que nem a esposa sabe. Então, assim, um assunto extremamente delicado, difícil a gente lidar. E o Novembro Azul vem muito ao encontro disso, né? A gente está aqui, eu sou Juarez, você, a tribuna, abordando esse tema, que é para que as pessoas se conscientizem a procurar a gente de forma anual, de forma regular, para se prevenir e obter a cura, assim como o senhor Juarez obteve.
Agora vamos falar do assunto que é delicado do momento, o tal do exame do Exame do toque, ó. Explica pra gente, todo mundo precisa fazer, todos os homens, a partir de que idade? Nós estamos falando de prevenção de formas graves do câncer de próstata. Então são os homens assintomáticos, aqueles que não sentem nada. Todo homem a partir dos 50 anos tem que ir no urologista uma vez por ano para fazer o PSA, que é o exame de sangue, e o exame do toque. Se esse homem tiver um histórico familiar positivo, paterno por parte de pai, por exemplo, os filhos do seu Juarez, ou os homens da raça negra, que epidemiologicamente tem maior incidência do câncer de próstata, tem que começar com 45 anos. E isso nós estamos falando de homens assintomáticos, se você não sentir nada. Se você sentir alguma coisa, tem que ser hoje, independente da sua idade. E o que o homem vai sentir quando ele tem um problema de próstata? A próstata faz parte do sistema urinário e sistema sexual. Então, se o homem tiver qualquer alteração ou na sua urina ou qualquer dificuldade na sua relação sexual, pode ser que ele tenha um problema de próstata e aí tem que procurar a gente. Com relação ao toque, é muito comum as pessoas perguntarem, doutor Camilo, o toque tem que fazer? De forma resumida, eu vou explicar o seguinte. Vai no banheiro, lava sua mão, pega esse dedinho, bota aqui no seu lábio, depois na pontinha do nariz, depois na testa. De forma simplificada, você consegue sentir a diferença de consistência. É como se o lábio fosse a próstata normal, a pontinha do nariz, que é a cartilagem, uma próstata com um tumor benigno, a hiperplasia prostática benigna, um adenoma, que é muito mais comum, inclusive, do que o câncer, e o osso, essa consistência dura, como se fosse o câncer. Então, no exame de toque de 5, 10 segundos, eu consigo sentir essa diferença e falar para o meu paciente o que muito provavelmente que ele tem, e ali a gente vai ganhar tempo em ter urgência, em fazer aquilo que tem que ser feito. E quando a gente fala de câncer, tempo é determinante para a cura, para diminuir os efeitos colaterais. Nesse caso, né, que a gente tem um exemplo aqui de cura, é muito comum, se a pessoa detectar no começo, ser curada? No começo, é óbvio que a gente estadia, como qualquer câncer, o câncer de próstata, a gente também estadia estadiamentos. Em fases iniciais, que foi a sua pergunta, é quase 99% de chances de cura, né? Faz, isso então, é estatístico. radioterapia, quimioterapia? Tem vários tipos de tratamento. Existe cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, tem alguns tratamentos que estão sendo pesquisados mais avançados, mas e aí você tem que estadiar o paciente para saber qual é o melhor tratamento. Em geral, em fases iniciais, a cirurgia sempre é melhor, que você consegue tirar tudo que tem lá de tumor e de não tumor. Quando começa a avançar um pouquinho, aí já parte para a radioterapia e para a hormonioterapia, que também tem cura, assim como aconteceu com o seu Juarez. Entendi. Agora, o exame de sangue é importantíssimo, né? Porque vai trazer o número do PSA. O PSA é uma proteína que é produzida pela próstata, que ela eleva em qualquer doença prostática, qualquer doença da próstata. No câncer, principalmente, porque no câncer vai ter proliferação de células que vão ser destruídas e lançar na corrente sanguínea no PSA. E aí eu sempre falo para o meu paciente, e você que está vendo a gente também guarda isso. Guarda o exame, porque não é só uma medida linear que a gente avalia também uma variação de um exame para o outro. A evolução, né? A evolução, por exemplo, de uma forma global, o valor normal do PSA é 4,5. Mas um PSA de 3 pode ser um PSA alterado. Se o ano passado o homem fez um PSA e esse PSA estava 0,7, e esse ano ele fez 3, apesar de 3 estar na faixa normal, que é até 4,5, mas em um ano ele triplicou, ele quadruplicou. Então o PSA, assim como o toque, ajuda muito a gente. Se o toque estiver normal, se o toque estiver lábio, o PSA estiver baixo, não precisa fazer mais nada. Se tiver alterações, aí a gente passa para outros exames. Tomografia, ressonância, cintilografia, biópsia com necessidade, para a gente ter o diagnóstico. E o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Em fases iniciais, a cura chega quase 100%. Quando a doença vai avançando, aí essa porcentagem de cura, ela diminui. O senhor estava falando que o número do seu PSA não chamava atenção. Não, ele era normal. Né? De um ano para o outro foi para 5. Era 2, né, seu Juarez? Era 2 e um ano foi para 5, né? Então, felizmente, ele fazia um acompanhamento anual e conseguiu ter seu diagnóstico precoce. Foi o número do PSA que atinou o senhor para... Foi numa visita ao médico que eu iria fazer até um preparo para uma outra cirurgia. E ele pediu, vamos fazer o exame, você faz PSA? Faz, pode pedir. Eu faço todo ano. E ele deu esse resultado, ele parou, não vai fazer mais nada, vai atrás disso. Foi quando eu fui encaminhado para o urologista e desde então o tratamento foi... Aliás, demorou até que se decidisse qual o tratamento a fazer. E o médico falou, eu não vou te operar porque eu não tenho certeza que vou te curar, porque já tinha passado um estágio mais avançado. E aí eu fiz exames de todo tipo, descobriu que era só ele, e foi para radioterapia. A radioterapia foi muito, muito, muito bem feita lá no parte hospital, durante sessões noturnas, e o resultado foi ótimo.
Maravilha. Depois disso ainda houve um tratamento de manutenção, né, para evitar que a próstata... A recidiva, né? A recorrência, o exato, retorno, né? que é o tratamento hormonal, né? Isso. E aí, com esse tratamento hormonal, fechou. E depois de 5 anos, realmente não tem mais nenhum vestígio e possa cuidar da saúde normalmente como qualquer outra pessoa. Que bom. Gente, esses depoimentos são muito importantes, né? Para que as pessoas percebam que cuidar da saúde é altamente normal. E esse é um assunto tabu, mas que não tem que ser tabu. A gente está falando de uma região do corpo, né? Sim. A gente tem que deixar de preconceitos. A gente tem um depoimento de um professor, que é o Wesley Silva, que descobriu também o câncer, só que foi na véspera do Natal. Para ele foi um baque. Aí ele mandou esse vídeo pra gente, vamos assistir? Há 9 anos atrás eu fui diagnosticado, né, com um tumor. Eu tive um tumor no testículo esquerdo e foi uma experiência assim, muito difícil que passei nesse período de diagnóstico, né? E foi algo inesperado, eu não sentia dores, né? Foi na véspera de Natal, eu senti que eu deveria tocar o meu corpo, então tive um sentimento apenas, né, que deveria tocar o meu corpo, e eu percebi que um testículo meu estava maior que o outro, então eu tive um sentimento de mostrar para minha esposa, e ela olhou e não parecia nada, mas na hora eu tive um sentimento de que eu deveria procurar um urologista, né? Foi o que eu fiz. Imediatamente busquei o urologista e fui diagnosticado com um tumor maligno, um câncer no testículo esquerdo. E a partir desse momento foi assim, muito difícil, porque receber o diagnóstico desse foi um desafio enorme, né? Meu filho mais novo acabara de nascer, então eu senti assim, fiquei sem chão, né? Havia a possibilidade de fazer quimioterapia, mas por conta do tipo do tumor e também a cirurgia e o diagnóstico foi muito rápido, né? Então eu procurei ajuda médica imediatamente. Isso facilitou muito o meu processo de cura e fui curado. Que maravilha. Muito obrigada, viu, Wesley, pelo seu depoimento. Vamos falar dessa sensação, né? Que deve ser difícil mesmo para as pessoas, né? Eu tenho no meu caso, eu tive uma reação diferente da maioria da família. A maioria da família ficou todo mundo choroso, apavorado. E me passou assim, digo, eu vou enfrentar. Eu já vivi bastante, já tenho bastante filho, bastante neto. Eu já cumpri minha fase aqui no Brasil, na vida. Então eu enfrentei com muito otimismo. Uhum. Eu acho que isso é uma parte interessante, que se a pessoa se desespera e acha que vai morrer mesmo, ela caminha mesmo para o final. Ela tem que reagir e pensar, não, isso eu vou superar, e realmente a pessoa tendo esse espírito, eu acho que isso ajuda muito. Isso ajuda, né, doutor? O depoimento do Sr. Juarez, que é importantíssimo. A gente tem cada vez mais estudos sobre essa questão da energia positiva, da espiritualidade, o quanto que você pensar positivo, acreditar que vai curar. Isso não só para o câncer de próstata, mas para qualquer tipo de doença, né? O quanto que a gente já percebeu, conhecendo o Sr. Juarez hoje, né, meu paciente, desde a hora que a gente chegou, a gente já percebeu o quanto que ele tem energia positiva, o quanto que ele quer para cima. Eu acho que isso é fundamental para a gente encarar o câncer de próstata, mas qualquer tipo de doença, né? Agora, doutor, vamos falar assim, tem um perfil, tem uma idade, como saber se a pessoa vai ter, independente de exame, né? Porque tem algumas características da doença. Ótima pergunta. A doença começa a aumentar muito a partir dos 60 anos, né? Você tem aí uma incidência muito grande a partir dessa idade, principalmente a partir dos 70 anos. O câncer é uma doença do envelhecimento, né? Vai chegar uma hora que a célula vai sofrer um problema na sua divisão e vai ter câncer. Então essa idade, essa incidência é muito grande a partir dos 60. Por isso que a Sociedade de Urologia Brasileira, Americana e Europeia recomenda esse início dessa triagem a partir dos 50 anos. Infelizmente, a gente tem visto casos cada vez mais jovens, né? Eu já vi câncer de próstata com 38 anos, né? Então a tendência é essa idade a gente diminuir um pouquinho, para que possa pegar essas doenças em fases iniciais, né? E aquilo que eu falo sempre, né? Eu vou repetir, a gente está falando de doença assintomática. Se sentir alguma coisa, vai hoje, não tem dificuldade. Eu sempre até oriento no meu consultório, oriento minha secretária, às vezes. Não é quando o homem marca a consulta, quando a esposa marca. Eu falo, ó, confia, porque em geral o homem não vai. Quando a esposa marca, o homem não vai. Muitas vezes quando ele marca, ele não vai e fica com vergonha, né?
de ser atendido, de dar algo, mas quando que ele recebe essa notícia? Que está tudo bem, aquilo faz muita diferença na vida dele e na vida da família. E o suporte também da família, né? Um suporte psicológico, suporte da família, de ajudar, porque não é fácil você receber isso, igual o Wesley falou pra gente aí. Foi câncer de testículo, né? É um pouquinho diferente. É uma dúvida que todo mundo tem, posso falar, Isabela? Né? Claro, do autoexame, esclarece né? pra gente. A mulher tem que fazer o autoexame da mama, né? Sim. O homem não faz o autoexame da próstata, não é possível fazer. O homem tem que fazer o autoexame do testículo, para ter um diagnóstico de câncer de testículo precoce, igual o Wesley teve ali. É se tocar, tá tomando banho ali, se toca para você sentir uma diferença no seu testículo, que em geral é câncer muito mais agressivo até que o câncer de próstata, né? Importante também falar sobre a higiene também peniana. Existe câncer de próstata, câncer de testículo e câncer de pênis também. Só de lavar o pênis e vacinar os meninos ali de 11 a 14 anos para HPV, você diminui muita chance de ter câncer de pênis. E o câncer de pênis é a cirurgia, né? E essa vacina é interessante, porque quando a gente divulga aqui, muita gente não vai, né? A Secretaria de Saúde fala, nossa, tá com baixa adesão, mas é importante vacinar. É importante vacinar. Muitas vezes a gente recebe homens adultos querendo vacinar, mas a vacina é só para quem nunca teve relação sexual. Né? Se você já teve, você não pode vacinar para o HPV, né? que é o fator de risco na mulher para o câncer de colo de útero e no homem para o câncer de pênis. Tem que ser adolescente, de 9 a 14 anos, se eu não me engano. Então é importante dar a vacina contra a prevenção o HPV. Do câncer de pênis. Né? E fazer higiene. Né? Às vezes o homem tem dificuldade de colocar a glande, né? que é a cabeça do pênis para fora, bota para fora e lava. Né? Ali a gente tem uma substância chamada esmegma, que o Papai do Céu fez para proteger ali de bactéria, de fungo, só que tem que ser lavado. Né? Porque se acumular, dá aquele fedor que às vezes dá mau cheiro e dá doença. Né? Aquilo fica inflamando, e às vezes o homem tem lesão ali, ele não procura a gente pega o homem ali com lesão ali com 3, 5 anos. Por que você não veio antes? Ele está com câncer de pênis, né? É óbvio que o câncer de próstata é muito mais prevalente. A gente tem aqui no Espírito Santo 1.700 casos por ano de câncer de próstata. São 350 óbitos, né? Mas o câncer de pênis também existe. E você pode se prevenir de forma simples, só lavando, né? Assim, só tendo higiene, né? Isso aí. Gente, a gente quer que vocês levem essas informações, né? Para os parentes, né? Para quem você gosta, porque é importante a gente deixar de ser tabu esse tipo de informação. A gente tem um depoimento de mais uma pessoa, o aposentado, o senhor Eutálio de Vargas, que também passou pela situação. Homens corajosos aqui do Tribuna Manhã, hein? Vamos ver o depoimento dele. Durante os anos de 2016 e 2017, nós acompanhamos a evolução dos exames de PSA, que subiam já passando de 3 e 4, alguns tratamentos reduziram, porém não foi suficiente. Quando chegou no início do ano de 2018, esse PSA chegou a 7. Então, foi resolvido pelo corpo médico de fazer a biópsia, que acusou imediatamente a existência de um tumor maligno. Esta cirurgia deu os resultados esperados, porém, no início de 2019, foi necessário fazer radioterapia para eliminar definitivamente o tumor, né? E isso já decorre, então, cerca de 7 anos e a gente não tem mais tido, por enquanto, não temos mais tido nenhum problema. Maravilha, tá aí mais um caso, né, gente, que teve um caso de câncer, mas com cura, né? Isso. Eu acho que essa é a mensagem, né? Vamos fazer o exame, vamos fazer a consulta e levar uma vida normal. Se tivesse que dar um aconselhamento às pessoas... Por favor. Se você encontrou o problema, primeiro não se desespere e procure o tratamento que você vai ter, com certeza, boa chance de resolver, curar. Se você nunca teve, procure fazer a prevenção. E isso é uma coisa fundamental, porque sem ela você não tem como ter a segurança de futuramente ter que enfrentar um problema que você poderia ter evitado. Não é jogar para frente o problema, exatamente. É resolver, né, doutor? É isso aí. Para concluir com o que o senhor Juarez está falando, queria deixar um recado muito importante. Você que é mamãe de menina, quando ela faz 13, 14, 15 anos, ela vira mocinha, essa mamãe leva ela no ginecologista para ela aprender a lidar com menstruação, higiene íntima, prevenção de gravidez na adolescência.
Você, papai, leva o menino no neurologista quando ele faz 13, 14, 15 anos? Não. Verdade. O menino também precisa fazer sua higiene íntima, ele também precisa aprender a prevenir gravidez, ele também precisa aprender a se cuidar. Então faça isso. Você que é papai de menino, comece a levar ele de rotina no neurologista com 13, 14, 15 anos. Quando chegar nessa idade de 45, 50, ele não vai ter essa dificuldade, não vai enfrentar esse problema. Legal, muito bom. Informação é tudo. Exatamente. Muito bom. Eu acho que a gente tem que romper essa barreira de preconceito. É uma coisa que você tem que enfrentar, atende a necessidade que você precisa para a sua saúde e o resto vai andar bem. Perfeito. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, a gente tem que encerrar. Agradeço muito a presença de vocês, a audiência de vocês de casa, espero que tenha sido muito útil. E é isso, Tribuna Amanhã, amanhã novamente às 8h15. Bom dia, tchau.